meus amigos, que Deus abençoe o seu dia nessa manhã de domingo. Eu agradeço vocês pela audiência que tem nos acompanhado sempre aqui nos nossos estudos bíblicos. Estamos aqui hoje com o pastor Marcelo, que hoje nos está trazendo aqui um testemunho poderoso no final deste estudo. A missionária Ana Paula, que é a professora aqui da Escola Dominical. E eu tenho certeza que nós estaremos aqui aprendendo grandes coisas a respeito da Palavra de Deus. Hoje a aula de lição número 4. O título dessa aula é A Iluminação Espiritual do Crente. Então fica conosco, acompanhe até o fim esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Senhora Ana Paula, fique à vontade. Então, como já foi dito, o tema de hoje é a iluminação espiritual do crente. Nós estamos neste trimestre estudando o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e o tema de hoje é a iluminação espiritual. O versículo-chave, Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus, como ela se diferencia da sabedoria humana. A palavra do Senhor diz que a cruz é onde se revela a sabedoria e o poder de Deus. Mas se a cruz ela é a sabedoria e o poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que não creem, a cruz é escárnio, é loucura, é tolice, é escândalo. Nós vamos ver isso em Coríntios. Eu peço para que vocês abram as suas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor diz sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. No versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando nós lemos aqui, que os judeus pedem sinal, que sinal é esse que os judeus pediam? Quando Jesus estava sendo crucificado, o que os judeus falaram? Acusaram ali no momento que ele estava sendo levado para o Calvário. Se és o Cristo, salva a ti mesmo. Salvou a tantos, por que não salve a ti mesmo? Então, o que a sabedoria do judeu ali, o intelecto do judeu exigia? Se ele é Deus, então que use o seu poder divino, dê ordem aos seus anjos para sair dessa situação vexatória, acabar com o poderio romano e implantar um reino messiânico aqui nesta terra. Então, a sabedoria do judeu, o intelecto do judeu exigia isso, exigia com que sendo Jesus Deus, ele não poderia ser aquele Deus fraco que está morrendo ali, sendo humilhado, passando por toda sorte de humilhação, de escárnio. Não. Então, ele use seu poder divino e acabe com o poderio de Roma, implante um reino terreno. Então, por isso que para o judeu, como aqui diz a palavra, a cruz era um escândalo, ia contra a lógica deles, ia contra a sabedoria deles. E a gente entende o porquê dessa expectativa dos judeus, porque os judeus na época ali em que o Império Romano dominava sobre eles, viviam sobre ali uma opressão muito grande de Roma. O imperador romano impunha ali leis muito rígidas para eles, e oprimia eles de uma forma assim muito incisiva.
Então os judeus eles esperavam que Jesus, o Messias, de fato trazesse ali uma libertação para eles, não só espiritual, mas ali que tirasse ele daquele jugo romano. Então a gente entende, né, compreende um pouco essa expectativa dos judeus diante da situação que eles viviam. Não é diferente do que acontece hoje, né? O que nós ouvimos muitos falar? Se Deus é poderoso e se Ele existe, por que então Ele não acaba com o mal do mundo? Quem nunca ouviu falar isso? É a sabedoria humana, né, que nega a sabedoria de Deus. Porque proveu Deus salvar a humanidade pela vergonha da cruz. E a sabedoria humana não aceita isso. Então, assim como eles pediam um sinal, hoje muitos pedem um sinal. Se o teu Deus é poderoso, então que acabe com o mal do mundo. Isso é o que a sabedoria humana de muitos exige. Por outro lado, você tinha os gregos que buscavam sabedoria e viam na cruz uma loucura. Os gregos, quando a gente fala que os gregos buscavam uma sabedoria, nós estamos nos referindo ao pensamento filosófico, ao pensamento intelectual daquela época de Cristo. O que os filósofos, os intelectuais daquela época, eles diziam? Existe o Logos divino, né, esse ser supremo, a razão de todas as coisas, e para nós atingirmos a essência, tentando conhecer a essência desse ser supremo, desse Logos divino, é através do exercício filosófico, é através da lógica, do exercício do pensamento humano, que é para poucos. E Jesus falando, eu sou o Logo divino, eu sou essa verdade suprema que vocês buscam. Jesus falando isso, para eles era inconcebível com que esse Logos divino se transformasse em carne, nascesse como homem, e pior ainda, fosse crucificado. E para piorar a situação, Jesus falou assim, olha, e o conhecimento desse Logos divino, vocês querem conhecer a essência desse ser supremo? Crê em mim. É para todos aqueles que creem. O homem comum pode ter acesso ao conhecimento desse ser supremo qual vocês buscam. Para os filósofos não, era só um grupo, né, de filósofos, de intelectuais que, através do exercício filosófico, poderiam tentar acessar a essência desse ser divino. Jesus fala, não, os humildes também. Os humildes podem estar para todos. O conhecimento desse Logos divino é para todos aqueles que creem. Então, por isso que para os gregos, né, você crer num Deus que se fez homem, se fez carne, se fez matéria, algo tão vil para eles, e pior ainda, morreu de uma morte infame, isso para eles era loucura. Não é diferente de hoje, é a mesma coisa, né, Pastor Marcelo, que acontece hoje. Quando você vai no meio acadêmico, no meio universitário, e você fala que você crê num Deus que foi crucificado, num Deus que fez milagres e num Deus que ressuscitou no terceiro dia, isso é ridículo. Isso é ridículo, é tolice. Tanto é que nós temos muitos cristãos, a maioria dos cristãos, quando eles vão para uma universidade, quando eles vão para o meio acadêmico, ou eles abandonam a fé, ou eles passam a acreditar num Deus de conveniência, num Deus que é conveniente à sabedoria deles, à lógica humana. Que Deus é esse? Eu acredito em Jesus, mas risca os milagres, risca a ressurreição. Eu acredito em Jesus, mas não nos milagres dele e nem que ele ressuscitou. A maioria dos cristãos, quando chegam à universidade, eles vão adaptar a fé deles em Cristo à sua lógica humana, à sua sabedoria humana. É muito triste, mas tem uma pesquisa, existem várias, mas uma que eu vi, fala que na Inglaterra, 23% daqueles que se dizem cristãos não acreditam que Jesus ressuscitou.
Tem uma... Absurdo. Né? E você tem pastores que não acreditam na ressurreição de Cristo. Isso é um absurdo. Tem um filósofo cristão, ele era ateu, Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz o seguinte: ou você crê que Jesus fez milagres e morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, ou você crê que Cristo é um mentiroso, é um louco e um mentiroso. Porque não é incoerente, ele diz assim, é incoerente você falar que existe Jesus, que acredita em Jesus, mas que não acredita que ele ressuscitou. É incoerente, porque o próprio Cristo falou que ele é Deus e que ressuscitaria no terceiro dia. Então, eu acredito que Jesus é muito comum, né? Eu acredito que Jesus foi um homem muito sábio, né? Um mestre da moral, um homem sábio, mas que não realizou milagres e que não ressuscitou e que não é Deus. Isso é incoerente, porque o próprio Cristo, ele afirma sobre si que ele é Deus. Então é muito mais razoável você afirmar que para você Jesus é um louco desvairado. Tá? Ou você acredita que ele é Deus e que ele ressuscitou, ou você não acredita em Cristo. Esse meio termo, infelizmente, tem muitos que se dizem cristãos que estão nesse meio termo. Que para eles Cristo foi apenas um grande sábio, né? Foi um homem sábio, um mestre da moral. Mas a maioria desses cristãos que foram citados aqui pela missionária são pessoas que tiveram conhecimento da palavra, né? O Evangelho lhes foi apresentado, eles receberam o Evangelho, mas ainda não tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Porque a Bíblia, ela nos fala de algo que é espiritual, ela nos fala de poder, ela nos fala de algo que transcende, né, a nossa lógica, a nossa razão. E é essa experiência que todos nós que somos cristãos, todos nós que dissemos que servimos a Deus, temos que buscar. Porque a partir do momento que a gente tem uma experiência real e concreta com Deus, essa dúvida não existe para nós. Nós cremos sim na ressurreição de Cristo, nós cremos nos milagres, nós cremos em todas as promessas contidas na Bíblia. Amém. Então é por isso que na Bíblia fala, né, que Deus ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos, porque olha para a cruz e aceita a cruz como o poder e sabedoria de Deus, aqueles que são humildes, né? É um ato de humildade. Você sair do teu pedantismo, do teu orgulho humano e você aceitar aquilo, a sabedoria de Deus, o que Deus providenciou. Então é um ato de humildade. O poder da cruz. Então, a cruz revela o poder de Deus, o poder da cruz. Quando nós continuamos aqui lendo em Coríntios, agora nós vamos para o versículo 27. Que poder é esse poder da cruz para aqueles que creem? É o poder de transformação, é o poder do novo nascimento. Olha o que fala no versículo 27, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aí nós nos perguntamos, né? Por que Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as vis, as que não são? Para confundir os fortes, os que são, os sábios. Quem que são essas coisas loucas, as desprezíveis? Aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, aquela pessoa desprezada, humilhada pela sociedade. Deus, o poder da cruz, toma essas pessoas e dá a elas uma nova identidade. Dá a elas uma identidade, uma dignidade, uma transformação. É uma transformação de vida. O que é as boas novas? O que é o Evangelho? Novo nascimento.
As boas novas você pode nascer de novo. Há transformação para você. Então o poder da cruz é o poder da transformação. E Deus escolheu a loucura da cruz para realizar o seu intento, que é o que? Transformar vidas. A cruz é a sabedoria de Deus e poder de Deus. E o que confirma a divindade de Cristo é a ressurreição. O que confirma o poder da cruz é a ressurreição. E em Efésios 1, 19 e 20, fala que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, ele atua em nós. Ele está atuando em nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo. Então, o poder da ressurreição que atua em nós, não é só o que nós esperamos na vida vindoura, onde nós iremos ressuscitar e seremos plenamente transformados à imagem de Cristo. Não apenas cremos nisso, mas que esse poder da ressurreição, ele está atuante em nós. Tivemos uma aula passada que falamos também sobre isso. E como que esse poder ele está atuante? O poder da ressurreição, olha lá. O poder da ressurreição de Cristo, ele ressuscita o nosso espírito. Porque antes nós éramos mortos espiritualmente. E aí, agora, o Espírito Santo vivificou o nosso espírito e podemos novamente ter comunhão, comunicação com Deus. Ressuscitou a nossa expectativa da eternidade, nós nos regozijamos quando pensamos na eternidade. O poder da ressurreição age na nossa alma, mente, emoções, vontade e ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos, ressuscita sentimentos nobres, nós conseguimos perdoar, ressuscita a nossa vontade que passa a estar livre do poder do pecado. Porque a nossa vontade antes era uma vontade presa, aprisionada pelo poder do pecado. Como que era essa vontade mórbida? Eu vou pegar o exemplo do vício, do vício de drogas. Uma pessoa oferece, você nunca usou drogas, uma pessoa te oferece e ali você consegue falar sim ou não. Se você ceder, a próxima vez que te oferecer, vai ser mais difícil. Conforme mais vezes te oferecem, depois você não vai mais conseguir falar não. Mesmo que você não queira, você não vai conseguir falar não. Por quê? Você se tornou escravo. A sua vontade agora é escravo da droga. E outros pecados é a mesma coisa. Você se torna escravo do pecado. Na verdade, o nosso livre-arbítrio, ele está mórbido, ele está doente, ele está aprisionado. Mas o poder da ressurreição, ele ressuscita o nosso livre-arbítrio. Agora o nosso livre-arbítrio verdadeiramente passa a estar livre. O poder da ressurreição também age no nosso corpo. É tão lindo, porque esse poder, que é o poder do Espírito Santo, ele age no nosso espírito, ele age na nossa alma, vivificando-nos espiritualmente. E essa vivificação espiritual se comunica às nossas células e também vivifica as nossas células. Como que nós explicamos, por exemplo, pessoas que têm doenças terminais e com fé, pela fé, elas são curadas? Como que se explica isso? É o poder de Deus, é a ressurreição atuando no nosso corpo. O próprio Paulo, lá em Coríntios, ele fala que exteriormente o meu corpo, ele está maltratado, mas eu sinto esse vigor de Cristo, a vida de Cristo atuando em mim. E isso aí é muito importante. Estou sendo vivificado. É muito importante essa vivificação que o poder de Deus traz para a nossa vida, porque todo homem que é sincero consigo mesmo, que olha para dentro de si, ele fala assim: nossa, eu sinto um vazio dentro de mim.
ele se sente um ser incompleto, ele não se sente completo, né? Falta-lhe algo na vida. E quando ele tem um encontro, né, com o poder da ressurreição de Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, então agora ele é preenchido naquilo que lhe faltava, né? Então às vezes o homem ele busca ser preenchido às vezes nos vícios, ele busca ser preenchido nos prazeres que o mundo oferece, mas a única coisa que é capaz de preencher o homem naquilo que lhe falta é o poder de Deus na vida dele, é a presença de Cristo na sua vida. Então é muito importante a gente ter esse reconhecimento, né, e saber que a gente só se completa em Cristo Jesus. Amém. Em Efésios 3:10 fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Você tem a sabedoria uniforme, de uma única maneira, de uma única cor, e você tem a sabedoria multiforme, de várias formas, de várias maneiras, de várias cores. A sabedoria uniforme é aquela que é previsível. Já a sabedoria multiforme, que é a de Deus, é aquela que te surpreende. Deus, ele age de maneiras diferentes. E a ação de Deus nos surpreende. Essa é a sabedoria multiforme de Deus. Não segue muito a nossa lógica, né? Foge a nossa lógica, foge a nossa previsibilidade. Então Deus tem variáveis maneiras de agir. A sua sabedoria age de várias maneiras. E Deus, ele pega situações caóticas, e de situações caóticas ele tira coisas lindas e maravilhosas. Isso é o agir de Deus. Nos surpreende. A multiforme sabedoria de Deus foi manifesta na vida de José, um exemplo, né? Quem não conhece a história, lá em Gênesis, no capítulo 37 a 41, conta a história de José. E que interessante, né? José é o que recebeu a túnica de várias cores, e as várias cores que representam a multiforme sabedoria de Deus. E olha como que Deus atuou, mostrou a sua sabedoria na vida de José. A desonra foi transformada em honra, né? Um escravo indigente, que perdeu a sua identidade, traído, foi numa prisão, né? Prisioneiro, se encontrou numa prisão. E esse mesmo jovem, escravo numa prisão, Deus tira ele de lá e coloca ele como governador da nação mais poderosa da época. A vingança em bênção. Olha só como que a vingança em perdão. Então, ao invés dele retribuir o que os irmãos fizeram com a vingança, o poder de Deus capacita ele a retribuir com o perdão. A maldição em bênção, uma família ali, que trouxe maldição para si por aquele ato cruel que seus irmãos fizeram com ele, mas Deus pega essa situação de maldição e transforma em bênção, né? E o José vai servir como bênção para uma nação inteira ali não padecer de fome. Aqui é um exemplo de como Deus escolhe as coisas fracas deste mundo. O fraco José, o escravo abandonado, o aprisionado, o fraco José escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Imagina quando José estava com o anel do faraó, né, na sua mão, ali como governador do Egito. O que os sábios do Egito, olhando para aquele ex-escravo prisioneiro, como ficaram confundidos, como seus irmãos ficaram confundidos diante daquela situação. Então, aqui é um exemplo, né, que nós temos da multiforme sabedoria de Deus, como que Deus age. Maravilha. E isso aí também demonstra o quê? Né? O poder, a graça, a misericórdia de Deus, né? Porque o Senhor, ele nos alcança de uma forma plena. Ele nos alcança de uma forma plena. E isso está ao alcance de todos. Você em casa, todos nós, podemos se alcançar por este poder, por essa graça de Deus na nossa vida, né?
Basta a gente olhar para essas palavras não só como um livro didático que oferece para você algum conhecimento, não, mas como algo que te revela o divino, que te revela o poder de Deus, que se aproxima do sobrenatural de Deus. Quando você passa a olhar para a palavra com essa consideração, tendo esse conceito, então as coisas começam de fato a acontecer na sua vida de forma a revelar o poder de Deus derramado sobre você. Então está ao seu alcance, toma posse disso em nome de Jesus. Para terminar, antes de eu passar para o irmão Marcelo, eu gostaria de ler aqui uma frase de Lewis, que ele era ateu e se converteu ao cristianismo. E ele diz assim: eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Ó a convicção da fé. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Quando nós olhamos para o sol da justiça, quando nós olhamos para Cristo, tudo ao nosso redor passa a ter sentido. Nós adquirimos uma revelação. É para aqueles que creem. Quem não crê não vai entender do que eu estou falando. Só vai entender do que eu estou falando aqueles que olharam para o sol da justiça, aqueles que olharam para Cristo. Mas a nossa mente é como uma mudança na nossa forma de pensar, de agir. Nós passamos a compreender, tudo passa a fazer sentido, tudo volta ao lugar, tudo, aquele quebra-cabeça incompreensível, você consegue agora organizar. É algo tremendo, né, irmão Marcelo? Quando nós passamos por essa experiência de conversão, como que nós somos iluminados espiritualmente. Aí está a verdadeira iluminação espiritual, que é o tema da aula. E muitos, aqueles que se apoiam na sabedoria humana, eles estão tateando no escuro e aí não vão encontrar a luz. Mas aqueles que se apoiam na sabedoria de Deus, eles encontram a luz em Cristo. E eu queria agora passar essa oportunidade para o nosso irmão Marcelo, que ele é a prova viva da manifestação da multiforme sabedoria de Deus na vida dele, como que Deus trabalhou na vida dele, né? Aqueles que não são para confundir os que são, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E ele tem um testemunho de vida maravilhoso. Acompanhe com nós esse testemunho. Você que ama a palavra de Deus, compartilhe este vídeo, que quer que outras pessoas possam também ouvir esta palavra, esse testemunho de vida. Compartilhe os nossos vídeos, que você está levando esta palavra para que outros também possam ter esse privilégio de conhecer o que a multiforme sabedoria de Deus faz na vida de uma pessoa. Bom dia, meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, como foi dito aqui nesta aula, transformação, o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida, porque sem conhecer a palavra do Senhor, sem ter entendimentos, fui entrando por caminhos errados na minha vida, de mais aproximadamente aos 15 anos, aos 16 anos, eu já era fumante, já fazia consumo do álcool, já havia me embriagado algumas vezes, já havia entrado pelos caminhos errados, de fazer coisas erradas, de se envolver com situações erradas, às vezes, como foi falado também nessa manhã, às vezes o coração vazio, precisando de alguma coisa, faltando alguma coisa. E fui entrando por esses caminhos. Foi quando eu experimentei maconha, logo experimentei outras drogas também. Aos 18 anos já era viciado em maconha, viciado em cocaína, e já não vivia mais sem, mas ainda moderadamente. Mas logo eu conheci também o crack e a minha vida foi afundando. E sempre quando eu estava no auge do consumo dessas substâncias, sempre sentia uma tristeza,
sempre se sentia uma angústia, aquela dor no coração, e sempre tinha algum culpado. Sempre eu pensava em um problema da minha família, eu sempre culpava um, culpava o outro. Às vezes o culpado na minha mente era minha mãe, às vezes o culpado era meu pai, mas o verdadeiro culpado era eu mesmo, pelas minhas próprias escolhas. E as coisas foram se agravando, e todo o dinheiro do meu trabalho era para o consumo das drogas, e a minha vida, eu não conseguia ter uma vida normal, uma vida tranquila. Às vezes, para as pessoas que me viam, para as pessoas que eu convivia, eu tinha assim, ali, mostrava ali uma fachada, uma aparência, mas por dentro eu tinha uma vida destruída, uma vida despedaçada. Não tinha assim sentido, eu não sabia, eu não conseguia administrar a minha vida, minha mente, eu não sabia, não conseguia entender um sofrimento dentro de mim, uma angústia. Muitas das vezes me sentia desprezado, me sentia ruim, me sentia mal. Foi chegando assim um certo tempo, uma certa depressão, uma certa angústia. Às vezes pela manhã eu saía para trabalhar, mas eu chegava até metade do caminho, eu voltava, entrava para dentro de casa, ficava escondido, ficava ali, pensando no que eu tinha feito, porque às vezes eu virava noites de sábado para domingo, de domingo para segunda, e depois de segunda para terça, e às vezes era a semana inteira, aquela angústia, não tinha mais convívio familiar, chegou a um certo ponto que eu não tinha convívio social, não me interagia com as pessoas, estava vivendo assim, oprimido. E muitas das vezes eu parava de usar de manhã, mas aí eu voltava tarde, porque era algo mais forte do que eu, algo que me machucava. Todos os dias eu pensava assim, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer o consumo de droga, hoje eu não vou fazer isso, mas era mais forte do que eu não tinha o controle de mim mesmo. E às vezes eu queria deixar as drogas mais fortes e ficar só com a bebida, com a maconhinha, mas eu não conseguia, porque uma coisa puxa a outra. Como diz a palavra do Senhor, um abismo chama outro abismo. Mas aí eu comecei a buscar, a querer uma mudança no Senhor. E Deus foi se revelando para mim. Eu me lembro que um dia eu fui num culto e Deus falou tanto comigo naquele culto, que eu fui convidado pelo meu irmão, ele me levou nesse culto e Deus falou tão poderosamente comigo, e eu aceitei o Senhor Jesus, mas não aceitei de todo o meu coração. Na outra semana, logo eu estava de volta nos caminhos errados, mas Deus foi trabalhando aos pouquinhos, e aos pouquinhos, eu fui ouvindo uma coisa dali, outra coisa dali, e eu já estava me decidindo, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me entregar a minha vida ao Senhor. E foi passando o tempo e houve uma oportunidade, foi me oferecida uma internação numa clínica e eu aceitei. E quando eu cheguei nessa clínica para me tratar, eu não sabia como que seria, mas eu lembro que um amigo tinha me falado, olha Marcelo, se você for para uma clínica, se você se internar, eles vão te ajudar porque você tem uma doença. Isso gerou uma doença em você e eles vão ajudar você a lidar com essa doença que não tem cura. Mas, quando eu cheguei nessa clínica e no terceiro dia teve ali uma pregação e o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Eu tive ali uma das experiências com o Senhor. E eu aceitei o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. E a partir daquele dia,
Eu todos os dias, pela manhã, durante a noite, eu estava assim quase que todo o tempo do dia com os meus joelhos dobrados. E tinha experiência com Deus poderosa, porque eu falava, Senhor, obrigado, eu quero mudança, eu quero ter transformação. E dia após dia, ouvindo a palavra do Senhor. Quero ler aqui um versículo que está em João 8, no capítulo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro versículo também que nesta clínica eu li, ele ficou marcado, e eu vi que foi o Senhor falando comigo. Estava escrito: assim que alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estava ali me sentindo como um monturo, como um esterco, como eu era como uma calçada que todo mundo passa, pisa, e às vezes as pessoas gostam ou jogam o resto de chiclete, me sentindo assim, um nada, um lixo. Mas como foi falado aqui nesta noite, o poder do nosso Deus maravilhoso, que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Um Deus que olha para a terra e enxerga os pequenininhos, enxerga os pequenos. Se você está vendo este vídeo, é real, é verdadeiro. Eu passei por tantas situações e Deus me deu tantos livramentos. Muitas vezes eu estava escondido no meio do mato, usando, por causa do uso de drogas, eu ficava com medo, parecia que eu estava assombrado. É tão horrível essa sensação, essa tristeza, essa angústia, essa depressão. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, e o Senhor foi se revelando para mim, dentro da sua palavra, e conhecendo a palavra do Senhor, Deus foi fazendo transformação no meu coração, de dentro para fora. E hoje eu tenho uma vida assim diferente. É claro que eu ainda estou em processo de transformação. Como diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra em sua vida ainda não terminou. E eu creio que Deus ainda tem muito mais coisas para fazer, e eu sinto que eu preciso mudar ainda muitas coisas, mas grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho assim um exemplo para dar para os meus filhos. Hoje eu tenho minha família, tenho trabalho, tenho dignidade, tenho um convívio social, eu tenho amigos. Hoje eu tenho a oportunidade de sentar e conversar com os amigos. Hoje eu tenho a oportunidade de passear com a família. Hoje eu tenho uma vida diferente. Deus, o Senhor me fez promessas. Hoje eu faço parte, eu congrego aqui na igreja Assembleia de Deus Peniel. Faço parte do grupo de obreiros. A gente está aqui fazendo a obra do Senhor. Hoje eu estou aqui falando para você sobre o meu testemunho que Deus fez na minha vida, e tenho a oportunidade de estar. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus Peniel, tem uma congregação no Gil do Geraldo e uma congregação no bairro do Pôr do Sol, aqui na cidade de Mococa, e o pastor me colocou para estar na direção dos cultos no Gil do Geraldo. Nós estamos lá de segunda, quarta e aos sábados. Nesse período de pandemia, nós estamos parados por enquanto, mas é o que Deus faz na nossa vida. Deus me colocou uma vida nova, uma vida diferente, essa oportunidade de estar fazendo parte de alguma coisa importante, que é a obra dele. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E hoje eu estou aqui falando para você do poder do Senhor. Como eu havia dito para vocês, que esse meu amigo disse que lá na clínica eu ia aprender a lidar com a minha doença. Mas a
clínica não me ensinou a lidar com a minha doença, mas lá na clínica tinha a palavra do Senhor. E o nosso Senhor Jesus, Ele me curou da minha doença. Hoje eu não tenho mais essa doença. Lógico que se eu me afastar dos caminhos do Senhor, que se eu voltar a viver no caminho do escárnio, a viver nos caminhos do pecado, vai me direcionar. E se eu experimentar, a minha carne, ela vai se lembrar, e eu posso sim voltar a ser um usuário de drogas novamente. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor me libertou. E assim Ele pode fazer na sua vida, na vida do seu familiar, Ele pode fazer transformação na sua vida. Talvez o seu problema não seja o uso de drogas, talvez o seu problema seja outro. Mas Deus pode mudar a sua situação. Deus pode preencher o coração, o vazio no seu coração, aquilo que te entristece. Talvez você tenha dinheiro, talvez você tenha uma vida boa, mas talvez dentro do seu coração você sente que tem um vazio, que falta alguma coisa. E eu vou dizer para você, o que falta no seu coração é Jesus, é a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pegar um copo com leite e você colocar debaixo da torneira e você abrir a torneira, aquela água vai ficar caindo dentro do copo e vai se misturar com o leite e vai começar a transbordar aquela água suja, aquela água com leite. Mas depois de um certo tempo vai ter somente ali água, aquela água que vem da torneira. E assim é a nossa mente. Às vezes nós temos muita sujeira, mas quando nós colocamos a nossa mente para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai entrar na nossa mente e entrar em conflito, assim como a água que entrava no copo e se misturava e entrava em conflito com o leite. Mas se você continuar com o copo debaixo da torneira, se você continuar com a sua mente aberta para a palavra de Deus, então a palavra de Deus vai expulsar os conflitos, como foi falado aqui nesta manhã, que pessoas que acreditam, não acreditam, não entendem, mas às vezes a gente acredita, meus irmãos, é pela fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela vai expulsar esses pensamentos ruins, essas ideias malucas que nós temos, essa vontade às vezes de desistir e sair pelo mundo como um andarilho, e desistir da vida, desistir do casamento, desistir do relacionamento, desistir do trabalho, desistir de tudo, porque às vezes a gente passa por isso, por essa pressão, por essa coisa assim na cabeça, mas quando nós temos a palavra de Deus, quando nós adquirimos fé e confiança no Senhor, nós temos força para vencer, para continuar lutando, porque o campeão não é aquele que vence todas as batalhas, mas o campeão é aquele que persevera, aquele que persiste, aquele que não desiste. Então, meus irmãos, para você que está nos assistindo nesta manhã, que acabou de assistir na escola dominical, nós convidamos você para estar conosco, para continuar vendo os nossos vídeos, as nossas escolas dominical, os nossos cultos online, e logo em breve nós já estamos, aos domingos, nós já estamos aqui tendo culto. Nós convidamos você a participar conosco, porque Deus, o Senhor, Ele transforma a vida, faz mudança, pega aquele que está lá no monturo, aqueles que está lá desprezado, que a sociedade não dá nada, que ninguém vê nada, não dá nada por você, mas Deus tem algo para você, Deus tem esperança para você, Deus tem mudança para a sua vida, tem milagre, tem libertação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta manhã e agradeço a confiança dos irmãos, e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amado ouvinte, você que nos acompanhou, que ouviu esse testemunho glorioso nessa transformação de vida, você que se identificou ou que está passando por uma situação semelhante, né? A palavra tem sido anunciada e basta você crer, basta você se entregar ao Senhor, né? Basta você fazer como o nosso pastor Marcelo aqui nos afirmou. Seja persistente, né? Vai até o fim. Não desista da sua vida, não desista do seu familiar, não desista do seu parente. Não é porque hoje talvez ele esteja numa situação crítica que ele vai viver eternamente nessa situação. Deus pode livrar ele, Deus pode livrar a sua vida. Deus, ele ainda continua fazendo milagre. Se você, como eu, como nós aqui, crê em milagre, entregue a sua vida a Deus, que eu tenho certeza que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Gostaria de, neste momento, fazer uma oração para você, para a sua família, para que Deus possa agir naquilo em que você está sendo afligido, na sua necessidade, que Deus possa te alcançar neste momento com mão de poder para te salvar, para te libertar e te dar a vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu poder. Nós clamamos, Senhor, pela Tua graça, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus presente, que Tu és o Deus que participa, Senhor, das nossas aflições. Tu és o Deus, ó Pai, que nos acompanha, Senhor, em todos os momentos difíceis da nossa vida, para nos fortalecer, para nos resgatar, para nos levantar, para provar, Senhor, que o Senhor é Deus e que Tu és poderoso. Ô Pai Celestial, apresenta agora o nosso ouvinte, aquele que está em casa, Pai, aquele que neste momento une a sua fé junto conosco. Ô Deus de poder e glória, manifesta o seu poder, ó Pai, se apresenta neste momento para o seu filho, para a sua filha, Deus. Ô Pai, estenda a sua mão, ó Pai, alcance ele onde ele estiver agora, Senhor. Não importa, Senhor, de que momento que ele esteja passando, de que forma que ele esteja vivendo. O que importa, Pai, é que nós cremos no seu poder, nós cremos, ó Pai, na sua graça, na sua justiça e na sua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, ó Pai, e abençoamos os teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo, em nome de Jesus.